A história do Grupo Renascer começa aqui na Igreja Matriz, entre os anos de 2009 e 2010, onde um grupo de jovens se instaurou juntamente com o Padre Marcos para formar um Ministério de Música. O Ministério de Música ele iniciou um ano antes do grupo de oração mesmo, né? Aconteciam os ensaios aqui em cima. O nome do grupo, né, Metanoia, teve a sua primeira formação no ano de 2009 e um ano depois, né, no dia 5 de setembro de 2010, o grupo teve o seu primeiro momento de oração. Mas por que esse grupo resolveu se reunir, né? Na época, existia um grupo de oração às quintas-feiras à noite e nesse período os meninos eles estudavam à noite ou trabalhavam, né? E então eles gostariam de ter o mesmo momento da quinta no domingo à tarde, porque era o único dia da semana que se podia fazer esse momento. Porque os demais dias todos trabalhavam ou estudavam e não tinham tempo para isso. Então eles resolveram fazer um momento de oração, de espiritualidade aqui na Igreja Matriz. Então o Padre Marcos incentivou e nós fizemos esse grupo de oração de uma maneira muito amadora, de uma maneira muito simples. Nós fizemos uma rodinha de frente para o Santíssimo e eu fiz uma passagem bíblica. Depois dessa passagem bíblica a gente cantou uma música oracional e fomos para casa. No domingo seguinte nós nos reunimos novamente e isso foi perpetuando. Até que teve um momento de oração muito forte, onde o Ramires, né, o nosso primeiro coordenador, teve uma visão e desenhou essa visão. Ele disse que tinha uma igreja, um lugar parecido com uma igreja, lotada de jovens de diversas idades e de diversas gerações. E que o Renascer, que ainda não era Renascer, né, o M3 ali, e o que é esse M3, abrindo esse parênteses, né? Foi o primeiro nome do grupo. M3 significa Ministérios de Dança, Teatro e Música. Esse M3 ele surgiu ali em meados de 2009, 2010, e porque tinha o Ministério de Música, tinha a galera que não tocava, mas dançava, e tinha a galera que dançava e gostava também de teatro. Então surgiu esses três ministérios. Aí foi nascendo esse desejo. Esse foi um desejo do coração de Deus, despertado no coração de alguns que estavam ali, né? E eu posso citar os nomes, né, que estavam ali primeiramente: o Rodrigo, a Jaqueline, o Ramires, a Ayane, o Juan, eu, a Larissa, a Darquiara, o Romário, a Juliana, o Gabriel, a Jéssica, a Thaís e depois o Iago. Foram ali os primórdios, né? Foram os primeiros a se instaurarem como grupo M3. Hoje, desses, muitos estão em outras atividades, mas alguns permanecem, né? Heloísa, Iago, eu e Thaís, os quatro mais velhos, digamos assim, do movimento, juntamente com o Rodrigo Azevedo, que está hoje servindo na música. Se o grupo Renascer ele está há 15 anos, foi graças a esse grupo de meninos, de adolescentes, de jovens que se reuniram nessa data aqui na igreja para fazer esse momento. Então foi aqui nesse lugar, debaixo dessa árvore, que nós realizamos os primeiros grupos de oração fora da igreja. A gente fazia os nossos grupos aqui, né, embaixo dessa árvore, aos domingos, em plena 2 horas da tarde. A galera passando para ir na sorveteria ou então indo embora depois do rio. E nós estávamos aqui. Era uma turma de mais ou menos 10, 12 pessoas, entre adolescentes e jovens, que se reuniam para ouvir a palavra de Deus, fazer o seu momento de oração e o momento de louvor. A gente perdurou aqui nesse espaço por alguns meses, porque nós ficamos sem espaço para fazer os nossos grupos de oração. Tendo em vista que a igreja era um espaço muito amplo para poucas pessoas, o salão paroquial, na época, até nos domingos, eram muito restritos. Os horários, tinham muitas regras. E como a gente era muito novo, a gente não tinha muita noção. Então a gente, de uma maneira mais chamativa, né, acabamos vindo para a praça e fazendo o nosso momento de oração aqui. Então nós passamos meses aqui, foi o menor tempo, mas foi um momento de muito aprendizado, né? E essa árvore, ela
me recorda, ela faz me recordar. Toda vez que eu passo, lembro e digo como aquele espaço foi momento do M3 se erguer e ascender, né, para então renascer lá na frente. E foi aqui, nesse espaço, que o nosso grupo se solidificou. A cada grupo, a cada encontro, a cada tarde quente das 2 horas da tarde, foi crescendo o número de jovens e adolescentes da nossa cidade ao nosso encontro. Então, aqui você pode perceber que o salão tem um espaço imenso. E cada espaço foi e continua a ser usado para a propagação da evangelização da juventude. Então o M3 se solidificou aqui, nestas salas, e a partir dos encontros nós fomos percebendo que a sede da juventude para com esse povo, para com essa obra, era tamanha, ao ponto da gente começar a fazer mini-grupos, né? E esses mini-grupos foram se tornando ministérios. Então esse M3, os ministérios de dança, teatro e música, foram se instaurando aqui no salão paroquial por entre as salas. E finalmente a gente consegue nosso espaço aqui no salão. E dentre os anos de 2010 até hoje nós estamos neste espaço. Nos primeiros anos do nosso grupo, que ainda era o M3, nós utilizávamos todas as salas para a oficina de dança, oficina de teatro, oficina de música, oficina de oração também, mas essas oficinas de arte, elas eram pagas, né? E aí tinha uma contribuiçãozinha que as crianças e os adolescentes davam, uma contribuição de quilo de alimento, de R$5, de R$10 na época, para poder custear, né, as despesas. Cada sala tinha um monitor que fazia essas oficinas de dança, de teatro, de música. Tinha oficina de bateria, tinha oficina de violão, de vários instrumentos. E aí a gente se encontrava isso durante a manhã, do sábado e do domingo, e no domingo à tarde a gente usava esse espaço. Então aqui onde eu estou era um palco, né? A gente fazia as apresentações, nós utilizávamos esse espaço para os nossos grupos de oração à tarde, e nós ficávamos aqui de 2 da tarde até 4 horas, 4h30, fazendo momento de louvor, de adoração, de pregação, e ainda sem muito conhecimento dessa jornada carismática. A gente vinha de short, a gente vinha com roupas normais, a gente não tinha um conhecimento religioso, espiritual, nós não sabíamos o que fazer, nós não tínhamos instrução alguma. O Padre Marcos era o mentor da obra, mas nós ainda tínhamos muita inexperiência. Nós éramos jovens, adolescentes, imaturos, né? Somente com um sonho, né? O sonho era de encher esse salão de jovens e exalar essa arte por meio da adoração, por meio da própria arte, né? A arte pela arte, através da adoração, evangelizando a todos. Os meninos faziam músicas, as meninas ensaiavam danças, nós íamos para cá para conversar. Aqui era um espaço onde muitos de nós enfrentávamos grandes problemas da adolescência. A gente vinha para cá e conversava e refletia. Né? Nós dizíamos que o salão era a nossa casa, que só faltava trazer a cama e a rede para cá, né? Quase que literalmente. Todos os dias nós estávamos aqui à noite, né, durante a semana, fora o final de semana, que a gente sempre arrumava alguma desculpa para estar aqui. Então, nesse espaço, nós utilizamos muito o nosso grupo para que eles pudessem vir e beber dessa fonte, né, e beber dessa água viva que é o Grupo Renascer. E até hoje, esse grupo se estabelece aqui. Então, o Renascer ele teve sua primeira coordenação ainda com o nome M3, com o Ramires, e depois o Alberto também o ajudou nesse período, por 4 anos. Lembro que os 4 primeiros anos, e aí a gente foi levar em consideração 4 anos, porque tem o ano de 2009, né, quando o M3 ele se estabeleceu ali como metanoia, né? Então, 2009, 2010, 2011, 2012, 4 anos de coordenação do Ramires. E aí ele estabeleceu o Ministério de Artes, né, o M3, com os cursinhos, como nós falamos, a parte dos grupos na praça, na igreja, algumas missões que nós fazemos. Nós fizemos missões na Malhada Grande, na cidade de Cruz, Bela Cruz, enfim.
Esses feitos foram pelo o Ramires, e o Alberto também entrou nessa época, no final, ali em 2012, também coordenando a parte oracional. Nós ainda éramos muito amadores. Eu lembro que essa parte oracional ficava muito comigo e com a Larice. A gente fazia adoração de short, porque a gente não se importava com isso, né? O Santíssimo vinha, a gente não tinha muitas referências, as músicas eram bem apelativas, o repertório, né, era sempre voltado ali do Missionário Shalom, não existia um repertório diversificado, eram muito as mesmas músicas ou só uma ou duas. Eu lembro que o Rodrigo tinha um portfólio com as músicas impressas, né, em ordem de louvor, de adoração, de oração, e aí a gente folheava e dizia assim, essa aqui é a música. Não tinha um WhatsApp que a gente pudesse dizer assim em tempo real, né? E falando em tecnologia, o grupo ele se estabeleceu muito em amizade. Então o nosso ciclo de amizade ele era muito fortalecido fora das paredes desse salão. Então a gente usava os torpedos, né? A gente mandava SMS para as pessoas, a gente tinha um pacote de SMS e nós mandávamos esse SMS para cada um dos nossos amigos. Eu lembro que quando a gente fazia aniversário, era uma briga para quem era o primeiro a dar os parabéns para o outro, né? A gente tinha um ciclo de torpedos, tinham mensagens e paralelo a isso a gente tinha um Facebook. Se você for acessar, inclusive aí colocar Comunidade Católica Renascer ou Ministérios Metanoia, você vai ver as postagens que a gente fazia. O Facebook era como se fosse um grupão de WhatsApp, onde a gente botava lá, atenção pessoal, hoje vai ter ensaio disso. Atenção galera, hoje tem grupo de oração, por favor não faltem, né? Ramires colocava um textão em letras maiúsculas, né? Exortando o povo, né? Mandando aquela mensagem para as pessoas participarem e tudo mais. Então, o grupo em si, ele se estabeleceu como Renascer a partir de uma experiência que nós tivemos na cidade de Fortaleza. No ano de 2010, a comunidade Raiz de Deus veio para Groaíras para participar de um retiro de carnaval. O Padre Marcos trouxe, e aí eles profetizaram para nós, eles disseram, olha, esse grupo tem muito a crescer. E eu quero dizer para vocês que vocês vão para o Aleluia em julho. Todo mundo, que é Aleluia, né? O que é isso? E aí a gente se reuniu, se nós vamos, sim, vamos. E aí em julho nós nos reunimos e fomos para Fortaleza, para a casa dessa comunidade. Nessa comunidade a gente conheceu como era a rotina de uma comunidade católica, de um grupo de oração. Nós cantamos, rezamos com eles, né? Visitamos os pontos turísticos de Fortaleza e fomos para o Aleluia. E foi nessa experiência de um final de semana que nós voltamos para cá com uma sede grandiosa de fundar uma comunidade. E isso foi em julho de 2010 e em janeiro de 2011, o Ramires, lá na casa da Larice, reuniu uma galera, né? Formamos um núcleo. Eu não me recordo assim bem o nome das pessoas, eu sei que tinha a Larice, tinha eu, a Edna, o Ramires, a Ayane, o Rafael, essas pessoas, e nós juntamos e formamos a comunidade católica Renascer. Por que Renascer? Isso é uma pergunta que muitos fazem, né? Eu não sei explicar ao certo por que o nome Renascer, mas eu me recordo muito que toda música de oração, depois do louvor, era sempre O Céu Se Abre. Sempre. Foi uma das músicas que os meninos tocaram, primeiramente, que aprenderam, né? Do CD do Valmir Alencar. E, inclusive, o Ramires, ele digitava até a letra da oração que o Valmir fazia para a gente fazer igual. E aí, essa música do Céu Se Abre, no DVD do Valmir Alencar, eles oravam em línguas após essa música e ele dizia que deixava o Espírito fluir para que eles pudessem ser um novo homem pelo teu poder renascer. E aí a cor amarela por conta do sol, das 2 horas da tarde, alusiva ao sol da justiça que era Jesus, a imagem de Nossa Senhora como aquela que intercedia, padroeira da cidade. Então esses elementos foram chegando ali e foram formando, né? Então nós tivemos o primeiro núcleo, né? Eu, Edna, Larice, Ramires, Ayane.
acho que eram essas pessoas. A gente se reunia na casa da Larissa. O Ramires fez umas regras de vida, lembro muito bem da regra de vida da sexta-feira, que era com jejum de pão e água. Você tinha que passar o dia inteiro, de 6 da manhã às 6 da noite, comendo pão e água, né? E era muito engraçado porque a gente, quando estava com fome, comia um pedaço de pão e tomava água, né? O bucho ficava cheio de sol. E a gente levava à risca isso, né? Era muito engraçado. E quando pecava, Ave Maria era choro, era carão por cima de carão. Se fosse hoje em dia, Ave Maria, né? Mas naquela época era muito levado à risca. Tinha um texto da providência, tinha o texto todos os dias, o texto mariano, as missas dominicais, participar do grupo de oração, e só servia quem participava do grupo de oração. Isso era uma regra fatal, né? Você só pode servir se você era membro do grupo de oração. Se você não fosse, você não participava dos serviços, das missões. Então, durante 4 anos, o Ramires ele organizou, né, tecnicamente todo o grupo, e aí o grupo renasceu, o nome, né, ele foi instaurado ali por meio da comunidade Raiz de Deus lá de Fortaleza, que nós tivemos essa experiência por 3 anos, né, no ano de 2010, 2011 e 2012. E os ministérios de arte que estavam ali sendo coordenados pelas meninas, tinha a Darkiara, tinha a Larissa, tinha a Amanda, tinha a Edna, tinha a Jaqueline, tinha o Rafael Maciel, tinha o Romário, tinha a Daiane. Eles organizavam, né, os ministérios de arte, e a Claudinha ficava com o Alberto e o Paulinho, que era carteira aqui da época, né, que também estava com a gente nessa época. Eles também coordenavam a parte espiritual, e o grupo ele se organizou juntamente com o Padre Marcos nesse período, aqui no Salão Paroquial, e perdurou isso até 2012. E foi aqui, nestas salas, onde nós percebemos uma certa diminuição de jovens. Ali, né, no pátio, nós tínhamos momentos de adoração, de retiro com muita gente, mas foram nestas salas onde a gente percebeu um certo deserto. Aqui eu me recordo muito, entre essas 2 salas, né, onde nós tivemos grupos com poucas pessoas. Você pode perceber que aqui tem os nomes das salas, justamente porque nessa época a gente tinha essas divisões de sala da dança, sala da música, mas aqui também abrigou grupos com menos pessoas, né? Essas pessoas que estão até hoje, essas pessoas que foram embora, essas pessoas que foram embora e retornaram também. Mas aqui faz me recordar uma lembrança muito significativa. Quando o Padre Marcos foi embora, o grupo diminuiu muito, né? Passou por um grande deserto ali no final do ano de 2012, até se estendendo o início de 2013. O grupo diminuiu, as pessoas começaram a sair. Aqueles que eram os cabeças, os organizadores, os que coordenavam, também tiveram que sair, porque construíram família e etc. E chegou uma nova geração de jovens, chegou uma nova coordenação, e essa coordenação ela fazia de tudo para que esses jovens tentassem ser resgatados, né? Mas enquanto isso acontecia, o grupo de oração em si estava muito caído, estava muito fraco. E eu me recordo ali nos anos de 2014, 2015, nós passamos por um grande deserto. Jovens como Amanda, Edna, que estava já conosco, foram as que coordenaram esse momento, e com elas foi trazendo novos jovens da época, né? E aí eu posso recordar com muita alegria Mateus, Alisson, Hugo, que é o nosso atual coordenador, são frutos dessa época e que foram plantados nesse período onde elas estavam coordenando. Nós costumamos dizer que a Edna e a Amanda eram a mãe das missões, né? Elas eram as mães das missões. Elas colocavam a gente para fazer missão em tudo que era canto. Desde as capelas do interior aqui da cidade, as cidades fora, nós sempre estávamos em missão. A gente não parava, era o auge, né? Entre 2013 e 2015 foi o auge das missões. E aí deixou aí de fruto esses meninos, e hoje o nosso coordenador Hugo é um fruto dessa obra, desse período. Mas paralelo a isso, aqui nessa sala a gente passou por grandes desertos. Eu lembro de um grupo que nós tivemos,
onde só tinham 5 pessoas. Não recordo quem eram as pessoas. Uma delas eu lembro muito bem que era o Iago e a Elô. E eu estava no meio, faltam 2 pessoas, não me recordo. E aí nós olhávamos um para a cara do outro, né, o Iago todo esparramado no chão, todo mundo deitado no chão, e o Iago disse assim, vamos fechar as portas, né? Foi aí que o Iago falou pela primeira vez essa frase. Vamos fechar as portas, nós não vamos mais precisar vir para cá, ninguém mais vem para cá e tudo. Mas nós não entendíamos, né? Mas só da gente vir num domingo à tarde, só a gente já era um sinal desse propósito, um sinal de que a obra não era para morrer, quando era para estar morrendo, né? Então, aqui nesse espaço, nessa salinha pequena, ela abrigou 5 pessoas, mas depois abrigou 10, 15, 20, 40 jovens. E aí eu lembro que nós fizemos um grupo de oração, onde nós fizemos uma adoração muito forte. A Cláudia tinha ido embora, nós estávamos sem um ministro, né? Ela teve uma outra jornada da vida dela, e a gente fez essa adoração aqui com um ministro que não era do nosso carisma, e a gente fez um casamento. Me lembro como se fosse hoje, a gente fez um tapete, a Darkiara fez esse tapete, né? E nós casamos com Jesus e cantamos Amado de Minha Alma. Foi a primeira música da Colo de Deus que nós cantamos, ainda sem sabermos, né, o que fazer. Isso já depois com a nova coordenação, porque a Amanda e a Edna haviam saído, mas isso perdurou muito. Lembro também que nesse corredor a gente também passou por diversas situações de deserto. Quando a gente estava com calor, cansado de estar na sala, a gente vinha para esse corredor, ali de frente para a capela, e também fazíamos os nossos grupos, os nossos momentos, as nossas vigílias, né? E veio a coordenação, posteriormente, de outros meninos que foram dando continuidade a isso. Aqui nesse espaço, nós fazíamos as nossas escolhas, né? As escolhas para coordenador. Então, nós fazíamos um momento de adoração, fazemos ainda, e escolhemos novas pessoas para coordenar. Então, por aqui passou a Amanda e a Edna, como eu falei anteriormente. Depois da Amanda e a Edna, né, nos anos de 2016 e 2017, foi escolhida a Cláudia como nossa coordenadora, e juntamente com o Iago. Nessa jornada, o Iago pediu um afastamento e a Heloísa se juntou com ela. Nesse período, nós passamos por uma reciclagem no nosso grupo, né? As missões, elas foram ficando de lado, a parte missionária foi ficando de lado, e a parte espiritual começou a florir no meio de nós. E foi aí que nós encontramos o Instituto Hesed, onde nós nos capacitamos de uma maneira muito amadora ainda, né, para com o grupo. Então, formações online, vídeos, e até mesmo ir ao encontro do Instituto Hesed, né, no Misericórdia Brasil. Por 3 anos, nós tivemos essa experiência. E foi com a Cláudia que nós percebemos isso. Inclusive, eu era uma das pessoas que falava que a Cláudia ia para a coordenação, ia passar 2 anos e ia embora. E ela ficava muito irritada quando eu dizia isso. E ela dizia que ia quebrar isso, que ela ia continuar mesmo depois da coordenação. E foi o que aconteceu, né? Ela está aqui conosco até hoje, mas foi uma coordenação onde nós começamos a nos inspirar na espiritualidade. A missionaridade, aquele verme que tinha só de tocar, de dançar, ele foi deixando de lado isso. O nosso grupo começou a amadurecer. A partir do 5º, 6º ano, o grupo começou a entender que não era só a arte, mas também a adoração levava a juventude para Deus de uma maneira muito forte. E no ano de 2017, 2018, a nossa coordenadora foi a Daiane, né? A Daiane, ela trouxe uma nova geração de coordenação. Os antigos não coordenavam, os antigos já começaram a ter as suas responsabilidades, muitos casaram, outros estavam na faculdade, a diminuição de tempo foi gritante. Então a Daiane, ela coordenou sozinha
e sem muita experiência, mas com muita boa vontade. E aí a gente se recorda de grandes nomes nessa época, né, entre 2017 e 2018, que deram essa continuidade. Inclusive, a gente criou um grupo chamado Renascidos, né, que esses Renascidos eram uma espécie de grupo de perseverança dos que já estavam ali naquele grupo para poderem ser capacitados. E aí eu me recordo muito bem da Vitória, do Gustavo, da Jéssica, a da Arquiara, que já estava, né, estava permanente nesse grupo, o Gabriel, e tantos outros que estavam conosco, juntamente com os demais que já estavam há muito tempo. E nesse período, nós também passamos por um deserto, né? Houve a mudança de padre, a gente percebeu que as pessoas já não estavam mais gostando do clima de 2 horas da tarde, as atarefações estavam chegando, então o grupo começou essa montanha-russa novamente. E no final do ano de 2018, para 2019, nós elegemos a Heloísa e o Iago para coordenar um novo grupo, um novo ciclo. E foram eles dois que mudaram radicalmente o nosso grupo. Eles passaram o grupo para os sábados às 6h30 da noite. E no ciclo de 2020 a gente teve a pandemia, né? A gente sabe que a pandemia ela fez com que todos os grupos parassem, mas nas redes sociais não. A gente continuou a fazer esses grupos online, lives, grupo do terço, enfim. Nós movimentamos o nosso Instagram durante todo o ano de 2020 e 2021 para que as pessoas não ficassem de fora do nosso grupo. E nós retornamos, né, com uma nova coordenação, já no finalzinho de 2020, em 2021 e 2022, que foi o Rodrigo e eu. E o nosso grupo também caiu. Foi um momento de pós-pandemia, com uma sede, com mudança de padre, e aí a gente acabou se desleixando em muita coisa. Mas nós não deixamos a obra morrer, né? Eu acho que é importante frisar isso. Mesmo com o momento pós-pandêmico, a gente fez de tudo para que o grupo voltasse. Nós instauramos o grupo, continuamos aos sábados, nós organizamos a coordenação e fizemos acontecer. Nós não deixamos a arte morrer, nem tampouco a adoração. Nós contamos com um núcleo que nos ajudou bastante nesse período. E com a mudança de padre, também nós tivemos uma nova gestão, uma nova coordenação, que foi a do Hugo, com a Aline e a Heloísa, nos anos de 2024, de 23 e 24. E agora, né, o Hugo permanece, né, ele é o único coordenador, né, depois do Ramires, que está durando aí mais de uma gestão de 2 anos. E com eles, nós percebemos que o grupo deu um grande salto, né? Uma nova geração que está aqui nos assistindo chegou para dar continuidade, e é muito importante a gente fazer esse retorno ao passado, para mostrar para essa nova geração o quanto o Renascer ele cresceu, o quanto o Renascer sofreu, o quanto o Renascer fez com que as pessoas chegassem até Deus. Então, o nosso grupo está há 15 anos de uma maneira renascida. Nós renascemos, nós morremos e nascemos todos os dias para que essa obra continue até o dia que Deus quiser. Hoje eu posso ser um novo